Oi, minha gente, estamos com mais um Eleições na Cidade, o seu podcast aqui do Grupo Cidade, tanto no Spotify quanto no YouTube do GC+. Eu sou Thiago Lima e nessa reta final de segundo turno, de campanha para o segundo turno, a gente vai debater um pouco esse tema hoje. Com muita honra recebemos a professora Monalisa Soares, da UFC, da área de Ciências Políticas, para bater esse papo com a gente. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Olá, Thiago. Olá a todos que nos escutam. Um prazer enorme estar aqui. Então, professor, temos muitos temas, né? A gente vai falar do segundo turno aqui em Fortaleza, em Caucaia. Claro, não podemos deixar de citar São Paulo, que a coisa está quente, esquentando cada vez mais por lá. E eu queria começar perguntando aqui nesses últimos dias os fatos que aconteceram aqui em Fortaleza, né? Na eleição para o segundo turno. Tanto André Fernandes quanto Evandro Leitão recebendo muitos apoios de vereadores, de personalidades, até nacionais, né? O Evandro Leitão recebeu apoio de artistas e tudo mais. Queria começar perguntando, professora, até que ponto esses apoios, separando aqui apoios políticos de apoios artísticos, até onde eles são determinantes para o crescimento na campanha? Bom, eu acho que esse momento agora do segundo turno, né, em que os derrotados no primeiro turno passam a apoiar, né, uma das candidaturas, que é a candidatura do André Fernandes, e a candidatura petista passa a mobilizar muito, né, inclusive apoiadores nacionais, como você disse, inclusive influenciadores, né? É um aspecto muito importante dessa dimensão do segundo turno, né, em que a gente tinha um primeiro turno mais pulverizado, 4 candidaturas, né? Mas agora no segundo turno você polarizou, efetivamente polarizou, não só porque nós só temos 2 opções, mas também porque toda a linguagem da campanha está dentro da lógica da polarização, né? Seja o André, que apresenta a campanha como uma campanha dele contra o sistema, né? É uma polarização, seja a campanha petista, que coloca a campanha do PT contra uma campanha do bolsonarismo, da extrema-direita. Então, os apoios, eles são importantes para dar essa dimensão de força, obviamente. É importante que a campanha petista precisava muito mais mostrar isso, porque chegou atrás, né? A distância que o André conseguiu tomar ali no final do primeiro turno foi significativa para colocar essa distância, né? Então, a campanha petista precisou muito mobilizar esse conjunto de apoios, também lembrando que foi mais fácil para o André trazer os opositores derrotados no primeiro turno, então teve apoio do Wagner, o Sarto colocou neutralidade, mas todo o grupo mais ligado ao prefeito, vereadores, o ex-prefeito Roberto Cláudio, estavam no apoio do André, e então o PT precisou mobilizar muito essa dimensão, vindo principalmente do Nacional para isso. Então, é importante na medida em que mostra a mobilização, coloca a força, e é muito mais importante ainda para a candidatura petista, que chegou no segundo turno com essa distância, que agora as pesquisas mostram um pouco mais de equilíbrio. A cidade de Fortaleza ganhou repercussão nacional, né, professor? Até pela falta, algumas capitais tiveram resultado no primeiro turno, né, Rio de Janeiro, por exemplo. Então, Fortaleza ganhou tanto pela sua própria importância, como pela disputa PT-PL, ou seja, aquela polarização original, né, dos dois partidos. E a cidade, a eleição aqui na capital, ganhou esse contorno nacional, né? Sim, é importante destacar que Fortaleza é realmente muito importante, né? A 4ª do país, é a maior do Nordeste, né? Se considerarmos a dimensão econômica e populacional, né? Se colocou muito nesse lugar e, obviamente, como você disse, reproduziu esta polarização que se especulou muito quanto que as eleições municipais, especialmente as da capitais, poderiam reproduzir a polarização nacional. O caso de Fortaleza é, portanto, o caso exemplar desse processo de polarização, né? Em que os 2 partidos que congregam as maiores lideranças nacionais e que, enfim, têm as maiores bancadas no Congresso, né? Enfim, tem muita organização, conseguiram emplacar os seus candidatos no segundo turno, né? Então, Fortaleza foi primeiro ali ficando um pouco por fora, porque parecia que não ia ser tão polarizado assim, mas no final agora todos os olhares estão para Fortaleza, porque é como se ela reproduzisse essa dimensão nacional e, em alguma medida, seja pela vitória de André Fernandes, seja pela vitória de Evandro Leitão, ela vai dizer muito sobre a reorganização das forças políticas no Estado também e do quanto que o Ceará, né, e Fortaleza passa a ter também importância para a disputa nacional de 26. Professora, não tem vida política fora dessa polarização? Ou seja, quem está fora dela não consegue proeminência, não consegue ir adiante?
No caso da Fortaleza, eu acho que teve menos a ver com a polarização em si do que com as próprias condições da competitividade, né? A gente tem, assim, digamos assim, 2 candidaturas mais do campo da direita conservadora e 2 campos mais do dito campo progressista. Só que o que acontece? Você tem um candidato como o André, que é um candidato que encarnou muito a tônica de mudança, né? De renovação, que já estava um pouco posta no eleitorado, e isso ficou muito evidente com a péssima reprovação do prefeito Sarto, ainda não Ainda ex, é prefeito, né? ainda não ex, é do prefeito Sarto. E, no caso do Evandro, exatamente, se nutriu e se possibilitou dessa força, obviamente, das lideranças que lhe apoiam, né? O ministro Camilo Santana com muita força, mas também de poder ter no seu campo direto de competição um candidato que tinha as dificuldades que o prefeito Sarto enfrentou, né? Então, acho que o André conseguiu vencer o Wagner, porque imprimia melhor a marca de renovação, não é? É jovem, enfim, vem com esse discurso novo, é a primeira vez que é candidato. Então, obviamente que toda a estrutura do partido e tudo impulsiona. E no caso do Evandro também, o fato de que ele não enfrentou um adversário em condições de competitividade no campo progressista, considerando a péssima avaliação do prefeito Sarto. A senhora elencou aí já alguns aspectos da minha próxima pergunta, que seria justamente como esses 2 personagens chegaram ao segundo turno e com tanta força, né? Que eu estou fazendo um exercício aqui de tentar nos imaginar lá atrás, né? Quem era que pensaria que o André Fernandes, apesar de ser um deputado, ter muita votação, que o André Fernandes chegaria ao segundo turno e com grande chance de vencer. Do mesmo jeito, o Evandro Leitão, que enfrentou resistência do PT mais raiz, quando saiu do PDT para lá, teve dificuldades, problemas especialmente com Luiziane Lins, o nome histórico do PT, e que, eu estou colocando aqui, quero usar o termo correto, professora, mas nas projeções mais normais, vamos dizer assim, seria Capitão Wagner, até porque sempre lançou-se na frente, e prefeito Sarto, porque estava no cargo, com todo o apoio do PT. E aí, além desses aspectos que a senhora já elencou, o que é que pode explicar a chegada de André Fernandes e Evandro Leitão no segundo turno? Eu acho que é interessante, a gente sempre disse que uma marca da disputa de Fortaleza era a competitividade. Por quê? Porque as 4 candidaturas que estavam postas no primeiro turno, com mais chances, né, de concorrer, elas tinham todos elementos que permitiam vislumbrar uma competitividade. Você tem um prefeito, que é um incumbente, que tem a máquina municipal, tem apoio de vereadores, etc. Você tinha o Wagner, como você apontou mesmo, com esse recall, com esse nome na cidade, né, ganhou na campanha para governador na cidade de Fortaleza, não é? Foi durante muito tempo a referência de oposição na capital. Então, esses 2 candidatos tinham isso. Mas é importante destacar que, apesar de que as primeiras pesquisas apontassem Evandro e André muito lá atrás, eles tinham elementos fundamentais para uma disputa política, que eles tinham uma base sólida que votaria neles, independente de qualquer coisa. Então, o André acionaria o grupo mais alinhado ao ex-presidente Bolsonaro e Evandro poderia acionar a base petista, né? E eles têm, obviamente, isso que é uma coisa fundamental numa campanha, que é a estrutura. 2 grandes máquinas partidárias com muito recurso, né? A gente está vendo isso aí, as transferências que os partidos fizeram a essas campanhas, né? O quanto que elas estão mobilizando de recursos, ambas as campanhas. Não tem campanha barata em Fortaleza das que estão disputando o segundo turno. Isso é importante a gente observar, inclusive nos dados que o TSE tem apresentado de prestação de contas. Então, isso contou demais, né? Ter uma base que facilmente seria acionada, as 2 campanhas tiveram isso, e tiveram muita estrutura com grandes partidos que têm também, vamos dizer, mobilização, né? Então, você tem, de um lado do bolsonarismo, muitas pessoas mobilizadas e articuladas, e é importante destacar que a campanha do André foi mobilizada durante todo o tempo, e do lado petista, essa estrutura partidária que está muito bem estruturada, digamos assim, historicamente, para fazer disputas também em Fortaleza, né? Então, o que pareceria os azarões, né? Na verdade, eles têm muitos elementos, quando a gente analisa, assim, campanhas eleitorais e as regularidades, eles tinham tudo para estar, de fato, fazendo essa disputa que estão fazendo agora. Nós não tivemos os debates que normalmente acontecem, né? E esse ano, especialmente, muitas plataformas realizaram debates para além dos grandes grupos tradicionais, né? Que sempre fazem, Grupo Cidade, Verdes Mares, Jangadeiro, outros grupos também realizaram debates, mas nem todos foram possíveis nesse segundo turno. Vamos ter um último, que vai ser o da TV Verdes Mares, nós estamos gravando na segunda-feira, portanto 4 dias antes do debate.
Muita gente fala que em 2012 a decisão da campanha foi no último debate. Lá na sexta-feira, é o Mano de Freitas e Roberto Cláudio. As pesquisas apontavam o governador, hoje governador, então candidato à prefeitura em 2012, é o Mano de Freitas, como líder. E no último dia, no último debate, aconteceu uma virada. Isso é possível? Claro que é. Mas que elementos poderiam ser inseridos nesse jogo para haver essa virada, já que as pesquisas, algumas apontam empate técnico, outras André na frente, mas nunca Evandro à frente. Então seria, né, olhando aqui o cenário o retrato da pesquisa, seria a virada para Evandro. É possível, em que condições e se o debate é tão determinante? Acho que uma coisa que foi muito importante destacar que a campanha do Evandro precisava muito dessa mobilização que a gente está vendo agora, né? De fato, a gente está vendo uma campanha no segundo turno da candidatura petista muito diferente do primeiro turno, né? O primeiro turno tinha suas atividades e tal, mas agora sim, é diuturno, né? Manhã, tarde, noite. As lideranças se separaram, então elas não estão mais centralizadas com o candidato, enfim. E isso acho que está dando um pouco esse fôlego para esse cenário. Fora a polarização, obviamente, que tende a colocar os candidatos relativamente em patamares parecidos, porque, obviamente, um é o anti do outro, né? O André é o antipetismo, o Evandro é o anti-bolsonarismo. Então, isso já mobiliza, digamos assim, um meio mais equilibrado da disputa. Mas a mobilização para a candidatura petista tem sido muito relevante, inclusive, para dar essa sensação de virada, não é? De que o jogo tá sendo disputado mesmo e etc. E o debate ele vai ser muito importante do ponto de vista, assim, é um debate que geralmente tem mais audiência, porque também a população vai vendo o horário, às vezes ajuda, mas também porque tem uma coisa que vai ser um embate final das imagens, digamos assim, né? A gente tem agora um cenário em que muito do que os candidatos fazem na TV não é necessariamente para a TV, não é para gerar corte para as redes sociais. E aí, considerando que na TV encerra na quinta, mas as redes ainda tem aí uma sobrevida, não é, para esse momento final, esse debate vai ser muito importante por isso. Então, muito provavelmente, ambos os candidatos estão apostando fortemente nas suas performances, né? No caso do candidato petista, vai precisar apresentar, de fato, uma boa performance. Teve alguns desafios em debates que apresentou-se, né? Então, enfim, algumas situações do ponto de vista mais da sua performance, da oratória, e acho que isso vai ser algo que a campanha petista deve buscar reparar, porque, de fato, diante de si tem um candidato que se mostrou muito bom comunicador e que se apresentou em boas performances nos outros debates. Então, acho que esse debate final ele vai ter esse lugar, conseguir pegar o melhor dos candidatos, né? É isso que as campanhas vão tentar preparar, para esses cortes que vão ficar nas redes sociais finais, que é o que vai ficar na memória do eleitor até domingo. Nós estamos conversando com a professora Monalisa Soares, do curso de Ciências Políticas da UFC, a respeito desses momentos finais, últimos dias do segundo turno, da campanha para o segundo turno. Professora, não é hora de errar? Claro que nunca é, mas se você erra lá no começo da campanha, ainda dá para reverter, né? Os candidatos estão muito, vou dizer assim, pisando em ovos, usando esse termo popular, para não cometer erros, porque um erro mais sério a essa altura pode ser irreversível, por estar tão em cima da campanha? Eu acho que esse momento do segundo turno, as campanhas do segundo turno, elas são marcadas por uma dimensão que é a propaganda negativa, né? A gente até viu que em Fortaleza isso foi bem antecipado, né? Mal começou a propaganda na TV, no primeiro turno já estava a propaganda negativa, digamos assim, também na televisão. O segundo turno, ele já é um espaço por excelência de mobilização dessa estratégia, né? E, de fato, os erros, os vacilos, eles são, digamos assim, a faca e o queijo na mão do opositor para mobilizar qualquer coisa, né? Então, as candidaturas, seja do ponto de vista dos seus discursos, das imagens, né? Até de apoiadores, isso é importante, um lastro, né? Então, tudo pode ser usado contra as candidaturas. Não só o que o próprio candidato faz, mas o que determinados aliados podem também fazer, isso pode reverberar contra. Então, essa reta final, ela é importante, digamos assim, tudo tá, principalmente numa disputa dessa que as pesquisas têm apontado como muito competitiva, muito parelha, é muito importante tudo estar sob controle, porque qualquer coisa pode ser usada contra o candidato. Falando sobre aliados, nós tivemos alguns episódios em que vereadores, deputados estavam de um lado e de outro. Tem até o caso da vereadora Ana Aracapé, que estava num dia numa foto com o André Fernandes, no outro dia numa foto com o Evandro Leitão, né? Esses movimentos, para quem não acompanha a política muito de perto, né? Só em época eleitoral, esses movimentos são comuns, são normais,
e eles são fatores que determinam o voto? É importante que eu acho assim, que essa decisão, as decisões dos apoios, é óbvio que os candidatos, quando vira, na verdade, acho que no domingo mesmo já saem procurando todo mundo, né? Mas a questão que está posta para quem vai apoiar deve levar um pouquinho de calma, porque o que, que acontece? No calor do momento da disputa, você está lá com o resultado, digamos assim, imediato que saiu na urna. E aí, às vezes, você pode olhar e dizer, opa, é por aqui. É aqui. Só que o segundo turno tem essa. Todo mundo diz isso, segundo turno é outra eleição, né? É óbvio que nem sempre isso se confirma, mas também tem essa dinâmica de que novos esforços, novas estratégias, outras coisas vão sendo organizadas. Então, essa troca, ela às vezes tem a ver um pouco com isso, com esse primeiro momento em que todo mundo pensa assim, não, é por aqui que eu vou, e aí você não deu tempo de avaliar, digamos assim, né? Por isso que significou tanto no debate público, né? E na opinião pública, a entrada do ex-prefeito Roberto Cláudio, né? Porque todo mundo sabe a importância que ele tem, a imagem que ele tem na cidade, né? E aí, o que isso significaria do ponto de vista da campanha, né? Então, por isso que eu acho que esses movimentos, eles têm um pouco a ver com esses cálculos que vão sendo feitos pelas lideranças com relação às chances de cada um. A gente está conversando com a professora Monalisa Soares, do curso de Ciências Políticas da Universidade Federal do Ceará. A gente volta já para Fortaleza, vamos dar um pulinho aqui na região metropolitana, falar de Caucaia. Professora, a sua análise sobre o cenário lá em Caucaia. O primeiro turno foi assim bem diferente, né? Foram 8 votos de diferença da Emília Pessoa para o Catanho. Então, o Catanho partia de um número bem atrás do Naumi Amorim. A senhora acha que a essa altura, faltando uma semana, como é que está a situação em Caucaia? É possível? Claro que é possível, mas o que Catanho tem que fazer para reverter? É uma virada também que o PT precisa fazer lá em Caucaia, né? O cenário de Caucaia é bem mais complexo e difícil do que comparado ao de Fortaleza, né? Assim, a pesquisa que eu tive acesso que saiu é uma distância muito significativa e ela revela, neste caso, de fato, uma transferência mais objetiva mesmo. Então, quando a gente teve ali aquele resultado bem parelha do Catanho com a Emília, aquela diferença, assim, incrível de 8 votos. 8 votos é incrível, né? Assim, né? É uma coisa... A gente pensa assim, como é que pode, né? É uma família, de repente, que pensou em... hoje é domingo, vamos ficar em casa, curtir aqui uma lasanha. Qualquer coisa, alguém que viajou, alguém que imaginou, não, vai ter segundo turno, eu não vou estar aqui. Enfim, mil coisas a gente pode especular. Mas, de fato, é muito incrível uma diferença tão pequena para essa disputa. E aí, nesse caso do segundo turno, a gente viu o apoio da Emília ao Naumi e, claramente, nesse sentido, sim, os votos da Emília e os votos do Naumi, eles se aninham, digamos assim, numa tônica mais antipetista, né? Há vídeos, fora PT, enfim. Então, há esse sentimento, essa lógica. É preciso avaliar, no caso do PT, né, o quanto que ser o candidato de continuidade, né, em alguma medida, mesmo com toda a questão de não tanta explicitude do prefeito Vitor Valim, etc., isso não impactou demais a possibilidade de performance, né? Então, enquanto que tem antipetismo, mas também pode ter muito fortemente essa dimensão da gestão, considerando, inclusive, a má avaliação que as pesquisas indicaram do prefeito Vitor Valim, né? Então, há um conjunto de elementos aí. Parece-me que a situação de Caucaia é muito difícil, né? Não sei, assim, mais do que o que a campanha tem feito, né? Talvez só um fato, assim, muito radical poderia reverter uma diferença tão significativa, né? A gente sabe que há diferenças possíveis no caminho da disputa, mas a pesquisa que saiu, que mostrou essa diferença tão grande, acho que é do final da semana passada, né? Ali meio, fim da semana passada. Então, ou seja, a gente já está com um espaço muito apertado e parece-me bem difícil que possa haver qualquer mudança. Falando sobre transferência de votos, no cenário que a gente vive no Brasil, dessa polarização, a gente usa esse termo, né? Existem os votos cristalizados, aqueles que certamente não votam no outro, mas existe ainda essa transferência do líder, do candidato do primeiro turno, que não chegou no segundo, chegar, eu apoio fulano. Isso é tão ainda determinante? O eleitor se influencia por isso? Fulano foi para lá, eu vou também. Se a gente pegar o caso de São Paulo, do Pablo Marçal, né? Essa figura ainda tem esse poder de transferir, eu quero que vote em fulano.
Acho que a transferência é um aspecto bem complexo do processo político, não é? E, obviamente, quanto mais nacionalizado para uma eleição mais local, mais difícil é a transferência. Por quê? Porque eu estou falando de uma disputa que é mais ideológica, mais programática, então eu me vinculo a uma determinada liderança nacional, muitas vezes por um caminho mais isso, e estou diante de uma disputa local que tem a ver com outros aspectos muito mais cotidianos, né? Da nossa cidade, das questões que elementam. Então, por exemplo, você imaginar, o Lula transfere quanto para o Evandro? Esse caminho, ou o Bolsonaro quanto para o André? Esse caminho de transferência é o que já está dado lá do eleitor lulista, né, petista, do eleitor bolsonarista. Esses vão sempre com eles, né? Como você falou, já são ativados pela existência de candidaturas desses grupos. Mas o restante da sociedade que vota num ou no outro dessas lideranças, ela vai muito mais orientada por outros aspectos, né? Então, por exemplo, lideranças mais locais tendem a ter mais incidência, então, por isso, a relevância vereador, né? toda, nos níveis até maiores, por isso a relevância toda do ministro Camilo Santana, a presença muito forte nessa disputa agora. Por isso, por exemplo, se foi tão simbólico e tão importante a entrada do Roberto Cláudio na campanha do André, e, como você disse, essas outras lideranças mais locais ainda, que são vereadores, que acionam toda uma rede de apoio nas comunidades, nos bairros, para poder fortalecer, né? Então, a transferência, ela é muito mais, assim, mediada por lideranças mais próximas do que por essas grandes lideranças nacionais, né? Já que eu estou lidando com disputas completamente diferentes. Não é por acaso que o André e o Evandro mobilizam os léxicos da disputa nacional para tentar, em alguma medida, pelo menos fortalecer a rejeição um ao outro. Então, o André mobiliza essa ideia do antipetismo, do antissistema, etc., para tentar bloquear a adesão ao Evandro, e o Evandro mobiliza toda essa discussão do antibolsonarismo para tentar bloquear a adesão ao André. Por quê? Porque ambas as candidaturas teriam elementos próprios para buscar. O André, por exemplo, apresentando essa tônica da renovação da mudança, e o Evandro com essa discussão da experiência de ser vinculado a um projeto político que já deu resultados e etc. Não comparando ideologias, formato e tal, mas apenas nesse aspecto que eu vou citar. O André Fernandes se coloca hoje como um dia o PT se colocou, de renovar, de mudança, de contrassistema, e aqui eu estou retirando mais uma vez todos os aspectos outros, apenas no sentido de ser a renovação. O André Fernandes conseguiu falar isso para a população e a população parece ter aderido a isso? Acho que uma coisa que é importante a gente destacar, Tiago, é que, de fato, assim, é verdade, e alguns trabalhos que analisam o discurso mostram que a extrema-direita tem buscado mobilizar esse léxico da insatisfação, da mudança, não é? Da radicalidade, que sempre foi, historicamente, o léxico da esquerda. A esquerda mobilizava a ideia de indignação, de mudança, não é? De radicalidade. Então, isso, de fato, está bem posto nas falas dos candidatos mais da extrema-direita. No caso do André, o André tem muitos elementos, não é? A sua imagem pessoal, né? Um jovem de 26 anos, então, performar, não é? E ele era o mais jovem de todos, e isso ficava muito expressivo, inclusive visualmente, diante dos seus opositores, né? Então, isso facilitou também o fato de estar muito antenado com as condições comunicacionais do tempo, né? Então, muito das redes sociais, muito dessa linguagem, dessa forma de se comunicar. Então, tudo isso foi colocando o André, né? E permitindo o André construir esse lugar. O fato de ser o candidato a primeira vez e de um partido que não tem tradição, digamos assim, de vitória no Ceará, facilita. Então, mesmo que ele seja vinculado a um grupo político que já governou o país, não é? Que hoje tem a maior bancada, que o presidente do partido é uma liderança política muito antiga na política brasileira, não é? O fato de que não tem isso no Ceará permite também ele performar esse lugar de renovação genuína, não é? Então, nesse sentido, o André conseguiu isso, e isso dificultou um pouco o Evandro, que ainda que seja um novo quadro do PT, né? Porque historicamente não está lá, ele é vinculado a esse lugar a quem, isso é importante destacar, não foi só o André que colocou o Evandro nessa posição. O Sarto e o Wagner também fizeram isso no primeiro turno, né? Chegou um momento do primeiro turno que, se você não conhecesse a realidade de Fortaleza, você poderia imaginar que o prefeito era o Evandro, porque estava todo mundo criticando e mirando no Evandro, né? Então, parecia que ele era o lugar da situação, quando, na verdade, ele é a situação a nível estadual e nacional, mas a dinâmica local tem outro prefeito, tinha outro grupo e precisava estar sendo discutido outros elementos. A senhora tocou num ponto que a gente sempre gosta de explicar para os nossos ouvintes, né? Que é extrema esquerda, extrema direita. André Fernandes é extrema direita e existe extrema esquerda?
Existe do ponto de vista ideológico. Por que isso tem se colocado o bolsonarismo como extrema-direita, né? Porque ele está vinculado internacionalmente a outros grupos e a outros segmentos, né, políticos que estão em outros espaços do mundo, que todos compartilham dessa mesma lógica, dessa mesma linguagem, né? Então, se você olhar, por exemplo, o bolsonarismo, ele está nesse lugar para muitos intelectuais colocados como de extrema-direita, por conta dessa circulação internacional dessas ideias, né, que inclusive vincula. Então, se você vê, de fato, há uma articulação transnacional. Todo o debate, por exemplo, da relação desse grupo com o Trump nos Estados Unidos e outros, etc. Então, este grupo, né, que no Brasil, ao qual o André está alinhado, ele é situado internacionalmente nesse lugar. A extrema-esquerda existe, mas no caso brasileiro ela é minoritária, ela não tem efetividade, digamos assim, para fazer força sequer eleitoral, né? Tanto que a gente nem vê os candidatos da extrema-esquerda na disputa, né? Eles apresentam suas candidaturas, mas eles sequer têm desempenho, sequer são entrevistados muitas vezes ou participam dos debates, etc. Seria do PSOL mais para a esquerda? Aí PCdoB, PCB, etc? O STU, pessoal... PCO... o pessoal, dependendo da circunstância... uma extrema-esquerda mais Nutella, soft, não desrespeitosamente, apenas para suavizar. É uma extrema-esquerda menos extrema-esquerda? Eu acho que o pessoal está no campo da esquerda, né? Está fazendo esse debate ainda muito alinhado, digamos assim, ideologicamente, ao que marcou muitos aspectos do debate da esquerda, né? Anticapitalista, né? E esses elementos e tal. E o caso, por exemplo, o PT já saiu um pouco, está na centro-esquerda, né? Nessa dimensão assim, porque caminhou-se muito para esse campo de relação com os seus governos, com as alianças e até com certas mudanças programáticas no próprio projeto, né? Então, obviamente que o PT é muito grande, né? E é muito diverso, como o pessoal também, isso é uma marca desses partidos de esquerda, que eles têm muitos correntes internamente, e, obviamente, há correntes mais, no caso do PT, né? Há correntes mais fortemente com esse projeto bem demarcado, digamos assim, né? Do anticapitalismo. Sim. E há outros que, obviamente, defendem isso, mas do ponto de vista, tem mais pragmatismo eleitoral e político. Vamos dar um pulinho em São Paulo, então. Que primeiro turno foi esse em São Paulo, hein, professora? A grande figura foi realmente Pablo Marçal. Por pouco, quem estava acompanhando a apuração viu que em momentos ele estava à frente e todo mundo estava dizendo o Pablo Marçal vai para o segundo turno. Não foi. E aí temos o Guilherme Boulos contra o prefeito Ricardo Nunes. A situação parece indicar também que Ricardo Nunes tem uma certa vantagem. O que o Boulos também precisa fazer, se é que é possível fazer ainda nessa reta final, para virar esse jogo também? O caso do Boulos tem alguns aspectos difíceis, né? Ali aquele primeiro turno também foi bem intenso, né? No caso, inclusive, da diferença entre os três, né? Se você pegar o Nunes, o Boulos e o Marçal, muito pequena a diferença de um para o outro. E o caso da forma como o Boulos chega, de fato, é bem difícil, obviamente, porque a tendência majoritária dos votos do Marçal pode ser ir para o Nunes, as pesquisas têm um pouco indicado isso, né, que há uma migração mais significativa, principalmente porque o Marçal fez toda uma campanha nesse léxico antipetista, anti-esquerda, né, o governo federal e etc. Então, isso associa muito mais ao Ricardo Nunes, né? Então, que eles tematizam muito mais esse embate anti-esquerda, né, contra o Boulos. Então, o Boulos teve agora, do ponto de vista da conjuntura, né, a gente sempre fala isso, as eleições são elementos conjunturais muito importantes, então o imponderável às vezes se impõe, né? A gente viu, por exemplo, em 2014, a morte do Eduardo Campos alterou completamente ali o cenário, a facada no ex-presidente Bolsonaro em 2018, então isso tudo altera demais, então existem imponderáveis. No caso do Boulos, foi um imponderável menor, obviamente em escala digamos assim, de significância, se comparar desses grandes elementos que eu apresentei, mas teve a dimensão da situação dos temporais, enfim, da falta de energia, e tudo isso recolocou a gestão do Ricardo Nunes no centro da avaliação novamente. A campanha do Boulos investiu muito nisso. Tem-se uma grande discussão com relação às pesquisas, o que elas estão querendo e estão conseguindo captar, que é, por exemplo,
acho que foi Datafolha e Quest que deram uma queda do Nunes, não é? Mas elas também não mostram o crescimento do Boulos, não é? Então, esse é um movimento que precisa estar melhor entendido. O que significou a retração do eleitor? O caso do Boulos, talvez o cenário central, o problema central dele a enfrentar é a rejeição, né? A rejeição dele subiu muito e se tornou um patamar praticamente impeditivo de vitória. E é possível explicar o que causou essa rejeição ao Guilherme Boulos? Seria o seu passado envolvido com o MTST e as pessoas têm uma certa aversão ainda a esses movimentos e gerou essa imagem que ele tem? Acho que o Boulos, ele tem como desafio, de fato, construir um lugar de moderação, não é, para a sua imagem, que ficou sendo construída pelos seus opositores, especialmente, não é como um radical, né? Essa ideia de que ocupa, né? E aí não se usa nem a palavra ocupa, se fala em invasão, né? Depredação, enfim, ou seja, a ideia de baderna, de que não é uma luta por direitos, portanto não é luta por moradia, etc. É a descaracterização da mobilização política deste movimento por moradia, não é? E isso vai ser tudo colocado dentro de uma linguagem, digamos assim, até da ilegalidade, não é? Do que é errado, digamos assim. E o Boulos, ele, apesar da sua capacidade de comunicação muito boa, né? O Boulos se comunica muito bem, tem caminhado nesse sentido, mas isso ficou muito incrustado. É importante também dizer que isso tem eficácia porque a gente teve uma voga grande de discurso anti-esquerda, não é? Então, você teve um movimento muito forte com a deposição da ex-presidenta Dilma, a Lava Jato, esses 4 anos de governo do ex-presidente Bolsonaro, uma intensificação desse discurso anti-esquerda. Não é? E isso vai se sedimentando, isso vai se alastrando. Então, é muito difícil para um candidato vinculado a esse campo, se ele já não tiver feito esse trabalho de moderação anterior, porque, por exemplo, é o caso do Lula, né? O Lula, ele é afetado? Porque toda a esquerda é afetada pelo discurso anti-esquerda. Mas por que o Lula é menos? Porque o Lula sempre já tinha moderado a sua imagem, mostrou uma imagem ampliada, digamos assim, para além disso. Mas as lideranças que são muito vinculadas à esquerda, elas ainda estão sofrendo muito fortemente com esses discursos anti-esquerda, não é? Que construíram, digamos assim, toda essa imagem negativa mesmo da mobilização política à esquerda. O fato de ter passado muito tempo no poder também ajuda a construir essa imagem? Porque você está no poder e é alvo, obviamente, de críticas o tempo todo, né? O caso do discurso anti-esquerda, ele tem 2 caminhos, não é? Interessante. Por exemplo, a gente falou um pouco como o André está incorporando essa dimensão da radicalidade, da mudança e etc. Sim. Isso que é, nesses candidatos, visto como algo positivo, né? Ou como algo que, olha, isso está sendo lido negativamente no campo quando você vê alguém de esquerda fazer isso, né? Ou um discurso mais radical, mais de mudança e etc. Então, a esquerda, ela paga por isso, porque ela é apresentada como radical, não é? Como quem faz mudanças muito drásticas e etc. E ela também digamos assim, criticada por esse lugar aí de ter passado muito tempo no poder, mas principalmente pela associação ao tema da corrupção, né? Então, a esquerda ela é atacada por muitos lados. Ela é atacada pela sua, né, dita radicalidade, então essa radicalidade não é aceita, né? Apenas outros tipos, e também por essa associação que tem muito a ver, e aí por isso que retomei a Lava Jato, com a atuação da Lava Jato, né? Porque aí você tomou, digamos assim, muito fortemente as principais lideranças na época do PT, que obviamente é o partido que representou a esquerda quando estava no poder. O tempo voa, né? O tempo passa, o tempo voa, e a gente bateu esse papo aqui com a professora Mona Lisa Soares, a quem agradeço demais. A gente conversaria aqui por horas, mas agradeço muito sua atenção e ter vindo aqui bater esse papo com a gente, professora. Tá, Thiago, agradeço o convite, estou à disposição e vamos ver aí o que vai dar nesse segundo turno. Valeu, gente, muito obrigado. Até uma próxima aqui no Eleições na Cidade. Tchau, tchau. Valeu.